Nosotros seguimos con la próxima presentación del bloque. El tema es travel. Déjame ver acá porque está más fácil para leer. Travestilizando autorias epistemológicas na cibercultura. El tema de la comunicación, quien va a apresentar é Fábio Corradini, que ha estado con nosotros há unos minutos pasados, e a palavra é tuya. Obrigado, Elaine. Eu queria só ver se minha tela está apresentando. Sim, sim, está. Está apresentando? Então vamos lá. Travestilizando autorias epistemológicas na cibercultura. Na verdade, isso é uma... Eu me sinto muito feliz de estar aqui, porque nesse congresso eu tenho, no 3º ano consecutivo, que é esse ano, eu apresento a evolução da minha pesquisa, e nesse caso é uma parte dos resultados que decorreram da minha pesquisa de mestrado, que eu defendi em dezembro de 2022. A minha orientadora é a professora Edmel Oliveira Santos, e sou integrante do Grupo Pesquisa e Docência sobre Cultura da Federal Rural do Rio de Janeiro. E qual a ideia de se pensar a travestilização da epistemologia, do conhecimento, da autoria? É justamente porque hoje, no campo acadêmico, no campo universitário, nós temos um grande construto de corpos abjetos que estão ocupando esse espaço, aos quais, dentro desse resultado da minha pesquisa, eu denomino cientistas trans travesti. Eu, como uma pessoa não binária, faço questão de me aliar a esse debate que cada vez tem crescendo mais no Brasil, principalmente quando o discurso atravessa as questões de cota para esses corpos que ainda não conseguem acessar a graduação no nível de se chegar a 1% de habitação desses espaços na pós-graduação no Brasil. E eu sempre quero destacar de onde eu vim, qual é o meu grupo de pesquisa, qual é o programa que eu venho, a universidade, porque é onde eu habitei, sendo um corpo não binário, um corpo preto, um corpo LGBT, ao qual eu fui abraçado no sentido de poder tecer e trabalhar a minha experiência de vida e formação como uma pesquisa de mestrado. Então, eu sempre trago isso para que eu possa evidenciar, pontuar de onde eu vim e qual é o meu local e meu lugar de fala como pesquisador e como mestre. E como todo processo, quando a gente discute as questões de se pensar corpos outros e corpos abjetos dentro da nossa instituição, dentro da universidade, muitas outras pessoas, muitos outros corpos, e no meu trabalho eu vou chamar muito de pessoas trans, porque é um construto que a gente tem de pensar esses corpos trans, travesti, pessoas não binárias, como parte de um processo que está em ascendência aqui no Brasil. Então, todos esses corpos abriram espaço para que eu pudesse estar aqui hoje falando, me alinhando e discutindo. Então, eu só tenho a agradecer a essa minha ancestralidade que não fez a roda parar, mas me permitiu dar continuidade a esse movimento. E o que me traz um LGBT preto a discutir corpos travestis? A questão de corpos, ele habita muito o discurso da educação com a questão do corpo físico. Porém, eu trago um dilema para a gente poder pensar numa inquietação, porque o dilema dentro do meu grupo de pesquisa é tudo que te incomoda. É aquilo que te faz chegar no campo da pesquisa. Não existe pesquisa sem dilema e sem inquietação. Então, a minha grande inquietação era pensar como essas corporeidades digitais, a qual eu defino como uma noção dentro da minha pesquisa, habitam as redes para construir autorias outras epistemológicas e científicas capazes de habitar a universidade, já que no campo do território, do concurso e do acesso, esses corpos não habitam. Esse dilema me faz chegar a muitos questionamentos. Questionamentos que não vieram simplesmente por um processo linear de se pensar uma etnografia dentro da minha pesquisa, mas de questionar, de rodar o Brasil em diversos eventos científicos para poder tentar captar o que estava acontecendo na cabeça, nesse corpo universitário, a partir de se pensar a possibilidade de cientistas trans.
Então, eu sempre abro as minhas pesquisas, as minhas apresentações, com um devir, trazendo questionamentos. Quando é que nós nos deparamos com professoras trans travestis na educação? Por acaso, já tivemos esse contato dentro da universidade? No seu transcurso de formação acadêmica, algum texto científico de pessoas trans travesti fizeram parte do seu escopo metodológico, do seu processo de pesquisa? Por acaso você já teve curiosidade de saber que essas pessoas produzem ciência, ciência de qualidade e ética? Quantos alunos, alunas e alunos você conhece que estão habitando a universidade, que estão acessando a pós-graduação a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado? Existem ações afirmativas para pessoas trans acessarem a universidade? Ela é praticada? E por que nós precisamos pensar a epistemologia de pessoas trans? Então, são questionamentos que eu venho trazendo no transcurso da minha pesquisa, que é justamente para a gente consolidar esse contexto, que é pensar de que forma essas praticantes produzem dados que podem culminar em resultados e produtos científicos para a universidade. Então, dentro desse pensamento epistemológico que construo na minha pesquisa, a gente atravessa 3 campos. A cibercultura, porque a gente constrói uma etnografia no Instagram com 4 pesquisadoras trans. A multireferencialidade, porque é o caminho que me permite acessar a cibercultura para interseccionar os temas que atravessam essas questões, como raça, gênero e sexualidade. E os cotidianos, que é justamente quando a gente pensa no praticante cultural e o que ele constrói enquanto elemento dentro da cibercultura. O que ele constrói na sua rotina, habitando, e quando eu digo habitar, é justamente frequentar, mobilizar, formar e se formar em rede. Aí eu trago um escopo que é justamente o que desenhou a minha pesquisa. Por quê? Dentro do grupo Docência e Cibercultura, a gente não pratica uma metodologia sozinha. Toda metodologia ela tem que estar alinhada com o processo formativo, porque a gente não entende que pesquisa e sala de aula estão desagregadas. Não existe processo etnográfico sem se pensar a sala de aula. Então, no meu processo, ao pensar uma ciberpesquisa formação, que é justamente aliar o que é construído em sala de aula com o que pode ser praticado na rede, como que essa imersão me permite criar um dispositivo capaz de pensar essas duas mobilidades. Então, hoje eu apresento para vocês a primeira parte da minha pesquisa, que foi justamente etnografar, e aí mais para frente eu atualizo esse processo na minha pesquisa, em que eu coloco o queer como elemento, objeto para ser discutido dentro da metodologia, a partir de 4 praticantes que, como eu disse para todos, são praticantes e pesquisadoras e professoras trans travesti. Só para pontuar, trans, eu sempre vou dizer a questão trans e travesti, porque travesti, no Brasil, hoje é um trabalho como uma instituição política. É você afirmar a existência de um corpo que a vida inteira foi marginalizado. Trans é justamente para a gente poder remeter à existência de pessoas que não se identificam com o gênero do seu nascimento, ou seja, é aquele processo em que a travestilidade, lá em 2018, ainda era tido como doença, e a OMS, em 2022, extingue isso do quadro de transtornos psiquiátricos. Isso se forma como um processo de construção de uma vida que muitas vezes foi, na maioria das vezes, foi esquecida pela sociedade e foi habitada nos arredores dos caminhos que o direito e os deveres de uma Constituição nunca os enxergou. Então, a minha etnoqueer, o queer, é justamente esse termo que vem para o Brasil, por Guacira Lopes Louro, sem uma identificação, que ele é cunhado na Inglaterra, porém ele é muito discutido nos Estados Unidos, que justamente são pessoas estranhas, porque o queer é pensado como algo estranho, é aquilo que está fora do eixo binário. O que não é heterossexual, binário, cis-heteronormativo, é estranho. Então, eu quero pontuar o meu trabalho a partir desses corpos. Então, a minha etnocoreografia online partiu de 4 professoras. A primeira professora, que durante 50 anos viveu uma vida hétero, completamente binária, e
que teve acesso à universidade a partir do seu corpo masculino. Se tornou um grande cientista, hoje um cientista da informática, e que aos 50 anos, durante a pandemia, se descobre e se entende, se compreende, se percebe a vida presa numa caixa da cis-heteronormatividade. Então, ele começa um processo no Instagram. Para quem não conhece, esse era o nome morto, o professor Alexandre Primo, hoje professora Alessandra Teixeira Primo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele começa esse processo de forma muito sutil, justamente por ser uma pessoa, um professor muito conhecido, que teve muitas orientações de mestrado e doutorado, e hoje, há muito tempo, é líder de um laboratório de estudos de informática na Federal do Rio Grande do Sul. Então, a Lê Primo, ela começa a trabalhar a rede justamente para poder entender se esse ambiente a qual ela deveria estar inserida por sua formação seria tão nocivo a ponto de não aceitá-la. Então, ela começa um processo bem interessante de mobilizar os seus seguidores e formar eles para que eles possam entender esse processo de transição de Alê. A Lê, ela passa 2 anos, que são os 2 anos da pandemia, construindo esse processo. Até março de 2022, ela apareceu no YouTube, depois de extinguir todas as suas redes, como Alexandre Primo. Ele aparece na rede do YouTube com o tema Educar para a Diferença, quando ele realmente aparece completamente no corpo feminino. Claro que isso causa espanto, porque foi um processo em silêncio, mas para quem acompanhou essa praticante enquanto formadora na rede, conseguia perceber essa lacuna da construção do seu corpo e dessa mudança de gênero que foi efetivada no processo de 2 anos. Professora Lê Primo, eu denominei o seu processo de construção científica como autoria pela existência, porque era um processo de se permitir existir a partir de outro olhar. Porque 50 anos da sua vida ela existiu enquanto corpo masculino. Ao final de cada etnografia, eu faço uma homenagem a esses corpos trans-travesti. E chegamos à professora, hoje, transicionada há 3 meses, professora doutora Joyce Alves, a primeira reitora pró-estudantil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Até dezembro, Joyce Alves era uma pessoa não binária, entendida pelo nome de Jonas Alves. É uma professora, hoje, líder do grupo Legesex, que discute gênero e sexualidade dentro da Rural. O trabalho de Joyce Alves durante a pandemia foi brilhante, porque ela percebeu a necessidade de discutir gênero e sexualidade nas diversas áreas de conhecimento dentro da universidade, rompendo com as estruturas que existiam de preconceito, de outros limites dentro da Universidade Federal Rural. Então, ela começa um trabalho de formação de professores e alunos e transita por diversas áreas, desde a educação física, pela geografia, pela história, até a pedagogia, justamente discutindo essas questões, esses atravessamentos. O corpo de formação desses cursos de extensão que a Joyce Alves trouxe, grande parte, 80%, era formado por pessoas trans, travestis, mulheres travestis e pessoas trans. E qual a importância disso? De afirmar a todo momento que esses corpos produzem ciência, que esses corpos ocupam a universidade, que esses corpos ocupam o magistério superior. Esses corpos estão na pós-graduação. Hoje, nós temos 0,2% desses corpos trans, travestis, ocupando a ciência na universidade brasileira. A minha terceira praticante, que foi a etnografia, a qual eu denominei Autorias Transmultireferencial, é a professora mestra Sarah Wagner York, hoje um dos maiores nomes do discurso da epistemologia trans. Na verdade, ela faz um outro discurso que é sobre o suicídio da epistemologia, do conhecimento que ela constrói. Ela é a primeira mestre travesti formada pela Universidade Conceituada do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a primeira repórter do canal da TV 247, então é a primeira jornalista travesti que trabalha no jornalismo no canal 247 no Brasil, e hoje Sarah é uma das maiores representatividades dos discursos de epistemologias trans
dentro de todas as áreas acadêmicas que circundam essa grande região que é o Brasil. Sara, durante a pandemia, por que eu digo pandemia? Porque o meu mapeamento, essa etnografia, decorreu durante 1 ano e meio, que foi quando eu acessei o mestrado, eu comecei a etnografar essas mulheres até o penúltimo dia da defesa do meu mestrado. Então, Sara hoje, ela mobiliza saberes, Sara hoje é uma consultora de gênero e sexualidade que, inclusive, atualmente é contratada pela Rede Sesc para correr todo o Brasil fazendo esse processo de formação de professores, de alunos e alunas. É uma das integrantes da ANTRA, que é uma grande associação que discute as necessidades, os direitos e os deveres que o corpo trans precisa ter enquanto corpo político no Brasil. E Sara, ela discute as mais diversas questões que habitam as mais diversas áreas de conhecimento. Por isso que é transmultireferencial, porque existe hoje um debate no Brasil que é a gente não pensar que pessoas LGBT, QIAP+, simplesmente existem na universidade para discutir gênero e sexualidade. Essas pessoas discutem política, estão na área da medicina, discutem economia. Então, esses corpos precisam habitar as áreas de conhecimento para que realmente se possa validar essa ciência e não simplesmente manter ela dentro de uma caixa enrijecida do discurso do gênero e da sexualidade. E aí eu trago um outro corpo político, que é a ativista Bruna Benevides. Ela é articuladora política da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis do Brasil. Ela é a primeira militar trans na Marinha, né? Na Marinha não, na verdade, das Forças Armadas, na ativa. Bruna Benevides, ela tem um movimento muito pertinente na rede, que é de mobilizar pessoas para o discurso político desse corpo, enquanto elemento que produz também ciência política. A Bruna hoje é integrante na verdade, hoje ela não é mais integrante, hoje, na verdade, ela é quem constrói o dossiê de assassinatos, de violências, que mostram uma estatística de 2012 até 2020 da quantidade de assassinatos que acontece e das mais diversas peculiaridades de assassinatos de pessoas trans. Então, hoje, em 2023, o Brasil ainda é o país que mais assassina de forma violenta e cruel. 65% das mortes de pessoas trans travestis no Brasil são com violências cruéis. É com facada, é com corte no pescoço, é com espancamento, enfim. É muito requinte de crueldade, é muito ódio para que mobiliza esses 65% de assassinato. E hoje a gente atingiu um recorde que são 247 mortes a nível Brasil de pessoas transvestis, mantendo o Brasil ainda em primeiro lugar. Bruna é uma travesti, a qual ela se intitula, muito conceituada, ganhadora de diversos prêmios e eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo no discurso sobre mulheridades e feminismo. Então, todo esse trabalho etnográfico me permitiu fundamentar a minha pesquisa em 3 áreas. A autoria, que é justamente a epistemologia, o que é construído como ciência a partir do que todas essas mulheres brilhantemente fazem dentro da universidade. Os processos formativos, como elas se formam e formam outros a partir da sua rede. E a rede, quando eu digo, é toda essa internet que mobiliza essas camadas de ambiências formativas, então seja pelo Instagram, seja por outros artefatos que mobilizam esse saber, e por invenções, porque essas mulheres se reinventam a todo momento. A reinvenção e a ressignificação é parte da vivência de pessoas trans, porque a todo momento a gente tem que se afirmar como elementos constituintes de direitos nesse país. E aí eu trago Luma Nogueira de Andrade, a primeira doutora travesti do Brasil. Luma, ela defende uma tese de doutorado que discute o corpo travesti na escola. Isso acontece em 2012. E por que eu trago Luma aqui? Que é para justamente a gente pensar nesse escopo temporal. 2012 a 2023, nós temos 11 anos dentro desse país que a gente conseguiu ter a primeira doutora travesti. Hoje, Luma é professora adjunta da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, no Ceará. Luma hoje está à frente da coordenação de um programa de pós-graduação, porém com grandes enfrentamentos justamente por quebrar essa ordem normativa, justamente por ela não ser
é simplesmente um sujeito assujeitado. Luma hoje, em 2018, Luma, como integrante da Unilab, ela construiu um edital só para pessoas trans acessarem a universidade. Esse edital não foi para frente por quê? Simplesmente o presidente do Brasil, à época, a qual eu não quero citar o nome, fez questão de dizer que pessoas trans, travestis, para acessar a universidade, têm que ter o mesmo nível de intelectualidade da comunidade branca, que tem acesso e tem elementos para poderem acessar a universidade. E um outro fato histórico que acontece em 2023 é que a UERJ é a primeira universidade do país que, por unanimidade do seu conselho universitário, deu o título de doutora honoris causa a uma travesti, Keila Simpson, que hoje é a presidenta da ANTRA. A Keila, ela é uma das sobreviventes, a Keila tem há 60 anos, é uma das sobreviventes de uma época em que o corpo travesti simplesmente era entendido como o caminho para a prostituição e o caminho para a morte. E Keila, ela faz um movimento, juntamente como integrante da ONU hoje, mobilizando toda uma rede de saber em fonte justamente de manter e de afirmar, como eu disse, a todo momento essa existência. Fábio, você só tem mais 1 minuto, tá? Estou encerrando agora. E esse grupo de nomes que os senhores estão vendo aqui, eu trago porque são brilhantes cientistas trans travesti que estão ocupando a universidade nesse momento. E aí eu quero destacar o qual é importante a gente subverter os processos quando a gente vai citar pessoas trans. Necessariamente, a gente tem feito um movimento dentro da comunidade que rompe com as questões que a ABNT, e eu acredito que fora aqui na região hispânica, seja APA, a gente rompe com o processo de citação sobre sobrenome. Todas as pessoas trans, a qual nós, como aliados, citamos em nossos trabalhos, são citadas pelo nome completo, que é para justamente a gente evidenciar a autoria desse corpo e a gente citar esses corpos nas mais diversas revistas e quales que existem, justamente para a gente poder a cada dia mais afirmar a importância da existência e a construção dessa epistemologia enquanto elemento de saber que precisa estar dentro do currículo. Ao final do meu trabalho, eu trago uma proposta de pensar um currículo queer, um currículo cyber e queer, que atravessa essas questões que mobilizam os professores de sala de aula e que muitas vezes é naquele cantinho, no aconchego da nossa sala de aula que a gente tem que produzir a mudança e não esperar uma mudança que venha simplesmente por documentos oficiais, mas realmente fazer uma sabotagem epistêmica, trazer autores outros, mudar essa característica da branquitude como elemento, do homem branco, exercendo o poder da ciência dentro da universidade, trazer esses corpos outros para mobilizar saberes importantes no campo de formação. Aqui fica o meu agradecimento. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. E vamos às perguntas, Elaine. Então, vamos lá. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, que é importante a gente ter essa discussão no meio acadêmico. Parabéns, tá, Fábio? Obrigado. Bom, tem aqui uma pergunta que já foi traduzida para você. Na verdade, primeiro um comentário, depois vem a pergunta, né? A apresentação é muito interessante, muito atual. Qual é a rede social com maior impacto neste grupo? Na sua pesquisa, o que você identificou? Então, vamos lá. No Brasil, o Facebook hoje no Brasil é um repositório. Você produz no Instagram, aparece no Facebook. Ninguém mobiliza saber no Facebook mais. Então, duas redes hoje essa comunidade mais habita, que é o Instagram e o Twitter. Porém, o Instagram ele tem mais evidência porque o Twitter se tornou um campo sem lei aqui no Brasil. Então, as violências construídas contra esses corpos no Twitter é muito pesado. Então, o Instagram ele funciona como esse elemento de mais integração e de mais sociabilidade. Então, realmente, elas habitam o Instagram e o YouTube. São as redes que são mais alimentadas aqui no Brasil. Ok. A comunicação nos convida a refletir sobre a inclusão e ouvir a opinião de todos e seu impacto na educação, autores, relações, processos e etc.
Aí tem um outro comentário para você. Na verdade, está agradecendo, né, pelo convite para pensar sobre os fatos que estão presentes na sociedade atual. E como eu falei, discussões como essa, elas são importantes para serem trazidas para o meio acadêmico. Você quer comentar alguma coisa? Por enquanto, não tem nenhuma outra pergunta. O que tem acontecido, Elaine, para a gente poder encerrar, o que tem acontecido muito aqui no Brasil é que algumas professoras que estão realmente como professoras adjuntas, estão ocupando cargos de importância, elas estão mobilizando para justamente que elas possam acessar outras áreas de conhecimento e não fiquem limitadas dentro da universidade a simplesmente discutir gênero e sexualidade, como se nada mais bastasse para elas. Essa semana passada, teve a reunião da Sociedade Brasileira de Produção de Ciência. Olha isso. Pegaram 3 cientistas dessas que eu apresentei, Luma Andrade, Meg Hayara, que é da Universidade Federal do Paraná, que ela tem agitado muito a rede em relação a isso, a questão de não valorizarem a epistemologia delas, e uma outra que é de universidade, Agatha, alguma coisa que é de uma universidade privada lá do Sul. Pegaram essas 3 cientistas trans que discutem, uma discute gestão, uma discute interseccionalidade preta, e a outra discute gestão privada. Colocaram tudo numa mesa só, numa semana de evento. Uma delas, e aí denominaram a mesa assim, cientistas trans, da inclusão à gestão. E só teve isso, só teve essa mesa. E elas estavam muito revoltadas no dia, justamente por causa disso. Porque por que a Luma, por exemplo, que é uma gestora pública, não podia estar discutindo numa mesa que teve na segunda-feira sobre gestão pública? Por que ela tinha que estar somente ali, não porque ela ser uma pessoa travesti, aquilo ali tem muita representatividade, mas porque ela não poderia estar numa outra mesa? Então, é esse movimento que está acontecendo entre elas que está mobilizando esse discurso dentro da universidade. Mas a universidade não está preparada para receber, não, amigo. Não está, não, Elaine. Porque, por exemplo, a Meg, ela falou que recentemente ela é diretora de um departamento de extensão. E aí ela teve que ir em algum lugar da universidade para poder conversar com o vice-reitor. No caminho do segundo andar, ela falou, da universidade, gritaram para ela assim, para onde você está indo? Hoje a faxina, alguma coisa, vai ser realizada na ala B, na ala norte. Ela falou, não, eu sou professora. Ah, não parece. Então, você imagina, dentro de uma universidade pública, você ainda receber esse tipo de violência, porque o teu corpo não pertence àquele espaço e não é entendido como parte constituinte daquilo. Então, elas estão fazendo esse discurso bem forte para mobilizar esse grupo que está vindo novo aí. A gente ainda não tem ações afirmativas que permitam realmente um acesso maior. Então, por exemplo, dentro de um lá na Rural, colocaram esse ano cota para pessoas trans, uma vaga para 40 de doutorado. Então não fecha, o game não fecha, entendeu? Então acho que é esse movimento que a gente que é aliado tem que estar fazendo o tempo inteiro com os nossos alunos, enfim, mobilizando esses saberes aí em rede. Ok, tem uma pergunta para a gente encerrar. Qual seria o maior desafio para a transformação social e cultural e que esta seja harmoniosa? O desafio hoje é justamente entender que esses corpos necessitam habitar outros espaços na sociedade. Precisam estar em cargos públicos, precisam ser professores e professoras de educação básica, precisam ser professores acadêmicos, porque senão esses corpos novamente voltam ao que a gente vivia anteriormente. Ou vão se marginalizar e se prostituir, ou vão estar não desmerecendo o profissionalismo, ou vão estar dentro de um salão de beleza, trabalhando com esse processo de arte. Então, desmistificar essas profissões que simplesmente a gente diz são profissões LGBT, a gente tem que fazer isso. Então, é um processo lento, mas que está tendo mudanças. Está tendo mudanças. Mas é aquilo, é um processo realmente muito retardatário. É igual pensar cotas pretas, ações afirmativas para as cotas pretas, né, corpos pretos. Então, é um processo que está ainda... A gente tem muito a caminhar ainda, mas tem que ser essa forma, a gente tem que desmistificar isso.
Exatamente. E a partir de iniciativas como essa sua, que os pensamentos começam a ser transformados. Né? Porque aí a gente vai saindo da caixinha e vai abrindo. É isso aí. É isso. Fábio, muito obrigada. Continue conosco lá no chat. Até a próxima. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.